Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O programa Comunicando Direito da GESUL TV, é uma criação da Confraria da Comunicação, que foi fundada pelo Dr. Celso Antônio Sosta, que inclusive gosta de assistir muito o nosso programa, né? Então, provavelmente, ele está lá nos assistindo, né? Ele é o criador do programa e ele é um dos mais entusiastas que gosta de assistir o nosso programa. Então, graças a Deus, nós estamos aqui no ar em função daquela ideia original que ele teve, né? E que ele criou, ele é o pai da criança, né? O embrião que ele lançou, depois foi dado prosseguimento ao que hoje nós estamos fazendo. Doutora Luísio, pela ordem, um homem tão além do seu tempo como o doutor Celso deve ser progressista. Eu acho que esquerda, dizem que eu acho que ele não é. Esquerda não, progressista, eu disse, doutora Luísa. Tenho certeza que esquerda não, mas pode ser progressista, mas não sei o quê. Bom, o nosso programa hoje está composto da doutora Márcia Plácido da Silva, Lula da Silva, doutora Ângela Beatriz da Silva e doutor Demerval Mucílio Trajano. O primeiro aspecto que nós vamos abordar aqui hoje foi essa coisa absurda que aconteceu essa semana com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O que o Brasil ficou sabendo sobre esse homem é uma coisa estarrecedora. É inadmissível que um homem que ocupe a presidência de uma entidade secular como é a Caixa Econômica Federal praticasse aqueles atos que foram denunciados pelas funcionárias. Isso aí, para mim, tem nome, é taradice. Esse homem é tarado. Ele e aqueles asseclas lá, que não era só ele, não, era o alto escalão lá da Caixa que praticava esses verdadeiros abusos contra as mulheres. E provavelmente, acho que devia ser tudo mulher bonita. Eu acho que nas feias eles não faziam aqui. Via de regra, o tarado, ele rejeita as feias. Bem, quem é que começa a falar aí dos tarados aí? Bom, posso começar, então, a pessoa que faz isso, para mim, é tarado, não tem sentido. Mas é verdade. Bater foto para poder agarrar a mulher, que isso? Em que mundo nós estamos? Não, doutora Luísio, então, eu gostaria de começar primeiro dando boa noite a todos os colegas e a todas as pessoas que nos assistem, em especial ao doutor Celso. E gostaria de dizer o seguinte, que nada mais me surpreende, né? A gente sabe que o assédio sempre existiu, né? Antes, né, algum tempo atrás, as mulheres não tinham nem coragem, não é, de denunciar esse tipo de abuso que acontece, né? Só que, felizmente, hoje as mulheres estão mais encorajadas, não é? Elas estão mais empoderadas e elas se sentem, então, né, capazes de denunciar esse tipo de coisa. Mas, assim, colegas, o que eu gostaria de dizer é que de 2016 para cá, nada mais me surpreende, nada mais. Não é porque esses diretores, esses executivos e diretores do alto escalão, tanto, né, quanto o Pedro Guimarães, quanto o Celso Leonardo Barbosa, que também renunciou, né? Eu assisti na rede social... Na verdade, eles renunciaram para não serem demitidos, né? Exatamente. E o Pedro Guimarães ainda, né, reclamando que ia deixar de ganhar R$100 mil por mês e tal, que era para calcular, que ele ia devolver o dinheiro e tal. Né? Existe, né, uma denúncia de que todas essas mulheres que foram assediadas, ou ao menos na grande maioria, as que não se manifestaram, não é que não denunciaram, elas ganharam promoções em função disso, não é? Mas essas promoções eram o cala-boca, não é? Uma promoção que era uma forma de fazer com que as mulheres, então, não denunciassem esses desmandos e esse crime, não é? Que é um assédio sexual, qualquer assédio que aconteça, não é? É uma atitude criminosa, mas um assédio sexual é mais nojento ainda.
Então, gente, eu quero dizer assim que nada disso me surpreende, não é? Porque depois de 2016 para cá, principalmente depois de 2018, depois dessa eleição malfadada com esse tirano que nós temos aí no poder, não é? Assim, essas pessoas se sentem representadas. Tanto que no áudio que eu ouvi, né, entre esse Pedro Guimarães e o Celso Barbosa, ele falava, não é, que ele queria saber quem era leal, quem não era leal, né, que existia a possibilidade, né, da oposição ganhar as eleições e que ele queria saber quem estaria com ele. Porque tudo isso vai mudar. Tudo isso vai deixar de acontecer, porque as mulheres serão cada vez mais empoderadas. Eu lembro no governo da presidenta Dilma que a maioria desses postos de confiança, esses cargos de confiança, as direções das empresas, eram dados às mulheres. Não é? As mulheres, então, empoderadas, né, estavam, então, à frente dessas instituições, e essas coisas, obviamente, não aconteciam. Agora, com esse pensamento machista, esse pensamento retrógrado, tacanho, pequeno, não é? Dessa cúpula que aí se encontra, hoje em dia, tudo isso nós podemos esperar, não é? Como nós estamos vendo acontecer aí, né, fugindo um pouquinho do assunto, mas essa PEC da eleição, essas coisas todas que estão acontecendo, né, que nunca foram em função da população, isso só tem um nome, é necessidade de ser reeleito para não ser preso. Então, gente, eu acho que isso está tudo dentro do contexto, né, desse pesadelo que nós estamos vivendo desde 2016, que eu tenho esperança que, a partir de outubro desse ano, a gente coloque uma pedra em cima disso e comecemos, então, a reconstruir o país. Porque é vergonhoso, é lamentável, né? Nós viramos chacota internacional com essa gente mesquinha à frente do Brasil. Era isso que eu tinha para dizer, gente, a princípio. Doutora Ângela? Eu concordo com a doutora Márcia, e assim, o que eu tenho para acrescentar, né, que a eleição do Bolsonaro, né, quando o Bolsonaro assumiu a presidência, parece que assim o pior das pessoas vem para fora, vem à tona, né? Um presidente da Caixa Econômica, um cargo importantíssimo, né? E a pessoa não tem o decoro, a pessoa, né, só pode ser um doente, um maníaco sexual, porque eu não vejo outra explicação. Ou então um tarado que se reprimia, né, que era reprimido, mas aí, como sou amigo do presidente, como não dá nada, como mulher tem que ganhar menos porque engravida, como a mulher não serve para trabalhar, mulher tem que ser vista como objeto sexual mesmo, né? Então, vamos tirar a nossa casquinha. Mas isso, para nós mulheres que trabalhamos em ambientes que, às vezes, têm mais o lado masculino, a gente sabe, e desde cedo aprende a se defender desse tipo de assédio, seja através de elogios, seja através de, como o presidente da Caixa, o ex-presidente fazia, né? Vamos tirar uma foto, e aí ficava apalpando as subordinadas. Então, assim, é triste, né? Mesmo sendo crime o assédio sexual, ele não para de acontecer. O assédio moral nem se fala, né? Esse nem se fala. Mas é lamentável que nas relações de trabalho a gente ainda tenha, né? As mulheres ainda tenham que se sujeitar a isso para não perder o seu trabalho, para não, né? É muito triste. É no ônibus, é no metrô, é na parada esperando um ônibus, é para pegar um Uber, tudo tem que ter. E parece que isso está pior. Doutora Ângela, uma observação: as servidoras da Caixa são concursadas. Exatamente. Não é? São funcionárias de carreira e sofreram esse abuso. É um absurdo. Imagina essa criatura, então, numa empresa privada, onde as pessoas estão morrendo de medo de perder o emprego. Né? E a gente vê isso toda hora, então, mas nos entristece mais, né? Como cidadã, não tão, é saber que num órgão tão importante como a Caixa Econômica, né, um presidente nomeado pelo presidente da República tenha esse perfil,
tenha esse perfil, essa canalice, é um canalha, é um sujeito que não merece estar no meio, trabalhando, exercendo um cargo onde ele tem um poder. Eu não sei se é o poder que sobe a cabeça e aí acha que pode fazer tudo. Como é que essa pessoa chegou nesse lugar? Será que se ele fosse sempre assim, ele não tinha chegado aonde chegou? Então, por isso que eu digo que o Bolsonaro, ele deixou as pessoas livres para expor aquilo que eles têm de pior. Ninguém mais tem vergonha de nada, de nada. Não, ninguém tem vergonha, ninguém tem medo de nada, de ser calhorda. E não tem como a nossa imagem ser diferente lá fora. Não tem como nós não sermos uma piada, se bem que isso não é engraçado, isso é triste. Tudo que acontece de ruim aqui dentro do país é muito triste, mas, assim, às vezes são coisas tão idiotas que poderiam ter sido contornadas, que não deveriam ter acontecido, mas acontece. Por quê? Porque aqui virou a casa da mãe Joana. Aqui, quem é amigo do rei pode fazer tudo. Espero, assim, desejo, estou ansiosa que chegue outubro para isso tudo mudar. Vamos ver, né? Doutor Demerval. Quero agradecer a presença de todos, né? Fazer parte dessa banca que muito me enobrece e tal. Mas eu tenho uma ideia um pouquinho diferente. Eu entendo, doutor, que eu abomino completamente assédio. Abomino e acho que as mulheres têm que denunciar realmente, porque fazer valer os seus direitos, mas eu entendo também que a gente tem que esperar as investigações, foi aberta sindicância interna, o governo se antecipou e afastou ele até para ele poder se defender. Eu acho que a Caixa Econômica Federal, né, com a pandemia, agora desempenha um papel tão importante, liberando os auxílios emergenciais. Eu entendo, a minha visão é que a Globo, quanto pior, melhor. Enquanto ela não... Porque o presidente da Caixa era amicíssimo do Bolsonaro. Eu acho até que ele extrapolou um pouco a função dele, e ele estava nos palanques. O que a Globo... Todos os ministros, enquanto ela não afastou o Sérgio Moro do Bolsonaro, ela não descansou. Ela tentou Paulo Guedes, não conseguiu, mas tenta. Pois enquanto ela não conseguiu comprovar que esse presidente da Caixa Econômica, eu sou contra assédio. Agora, vocês se lembram, não sei se vocês se lembram, tivemos um ministro, aquele Alceni Guerra, você se lembra do escândalo das bicicletas? Vocês se lembram também daquele um coreano que tinha uma academia, que foi envolvido com pedofilia e depois foi comprovado que era inocente? Então, eu espero que primeiras investigações, ele já está afastado, e que seja apurado. Agora, entendo que foi, assim, a Globo, enquanto ela não complicou a vida desse presidente da Caixa Econômica Federal, ela não descansou. Ele acha que a Globo o quê? Contratou essas mulheres para dar um... Não, doutor Ângelo, não, nós somos juristas, nós somos juristas e sabemos também que quantas vezes nós temos clientes que estão indiciados, depois lá na frente vamos ver ele é inocente. Então, eu não disse que foram contratados. Eu entendo que ele tem que ser um julgamento justo, tem que ser investigado, as mulheres têm que denunciar, mas eu não consigo ligar fato ao Bolsonaro, entende? Eu consigo... porque o Bolsonaro é um homem tão elegante, trata tão bem as mulheres. Não, mas o que acontece? Assim, mas o presidente da Caixa Econômica era concursado também, essas mulheres também são uma ligação. A doutora Márcia disse há pouco tempo, o assédio sempre existiu, agora tem que ser denunciado, tem que ser investigado, e as mulheres têm fazer valer os seus direitos. Agora, espero assim, eu sou um pouco mais cauteloso de dizer que ele é tarado. Eu espero primeiro assim, as investigações avançarem mais. Ele já está afastado para ele se defender. Mas não tem imagem gravadas? Tem imagens, tem imagens, centenas de testemunhas. Por isso que nós temos o devido processo legal também, né? Para investigar. Essas imagens então, tudo bem, doutor Demerval.
Eu concordo, mas eu e a doutora Ângela, aqui como mulheres, a gente se sente extremamente agredida com isso que acontece com sou outra a favor mulher. do que vocês pensam E eu lhe digo assim, ó, se existe áudio, se existe imagem, ok, exatamente. existe, né, vai acontecer toda essa Existem investigação, né? testemunhas. E se for culpado, tem que ser punido. Isso. Agora, eu entendo que a Caixa desempenhou um bom papel agora na pandemia, e eu Não sou tem cliente da nada Caixa. a ver o papel da Caixa com o seu presidente, mas porque o presidente é substituível. A Não, Caixa continua sendo a mesma. Mas o que é aquilo que eu quis dizer? A Globo, quanto pior, ela é do papel de quanto pior, melhor. Ela levantou isso aí para quê? Para atingir o governo. Ela levantou porque aconteceu, doutor Demerval. Ela levantou porque aconteceu, porque ela recebeu uma denúncia. Não, mas vocês não concordam comigo que há um bom tempo ele estava sempre nos comícios com o Bolsonaro. Concordam? Concordo, porque os dois são da mesma laia. Não, eu achei, ao meu modo de ver, ele estava errado, a função dele não era essa. Mas eu sabia que ia respingar para ele, porque a Globo, enquanto ela... Doutor Demerval, o senhor não viu a notícia na segunda-feira que o Bolsonaro aumentou em 75% o investimento agora na Globo? Ele vai passar a fazer propaganda do seu governo, ele aumentou 75%. Ele está botando dinheiro na Globo. Isso se chama desespero de causa. Porque ele não alavanca, ele não decola nas pesquisas. Mas é aquilo que eu falei. Nosso voto no Brasil não tem força mais nenhuma. Quem manda no Brasil é a Rede Globo. Mas ele era tão machão, doutor Demerval. Ele ia quebrar a Globo. Né? O senhor mesmo sempre disse assim, a Globo está assim porque ele deixou de investir na Globo. Só que agora ele aumentou em 75%. É quem mais vai ganhar de todas as emissoras de televisão. Ele não está nem aí. É aquilo que eu dizia. Ou a gente entrega a chave do cofre para a Globo, ou esse Brasil não anda. Não anda. Então o Bolsonaro está pensando em entregar a chave do que sobrar depois da PEC. Pois é, mas todos os governos fizeram assim. Eu sou totalmente contra divulgar propaganda na Rede Globo. Não tem nada contra a Rede Globo, entende? Só que ela não está mais com aquele papel de informar, ela está com aquele papel de pegar a chave do cofre. Se o Bolsonaro fez isso, me desculpe, ele está errado também. Ele fez, doutor Demerval. Você pode buscar essa informação. A televisão sempre teve essas coisas. A gente tem que ter cérebro. Assistir uma notícia, uma reportagem, e raciocinar, e pensar, e analisar. Não é copiar a ideia da televisão como se a televisão fosse... A gente tem obrigação de pensar, de analisar. Mas sabe que ela é formadora de opinião também, né, gente? Tem pessoas que se deixam influenciar. Eu vi casos assim, foi na eleição passada. Eu não vou perder meu voto, eu vou votar naquele que vai ganhar. Mas tem gente que se influencia por fake news. Exato, isso é verdade. Mensagenzinha de WhatsApp. Isso é verdade também. De rede social. O doutor Demerval disse o seguinte, que a Globo fez uma campanha, né, para afastar o Sérgio Moro do Bozo, né, do Bolsonaro. E esse aí mesmo, que eu me recuso a pronunciar esse nome, doutor Demerval. Então, você disse que fez tudo isso, né, para ser... É o algoz do queridinho da doutora Márcia. Não, eu estou dizendo que me recuso a dizer o nome do atual presidente. O jagunço dele, eu digo o nome, doutor Aloysio. Do jagunço, eu digo Sérgio Moro. Assim, diz que queria separar o jagunço do atual presidente, né? Do verme. E assim, mas na verdade, né, até a Globo já largou o jagunço, né, o Sérgio Moro. A Globo largou também de mão o Sérgio Moro quando viu que ele... O que não é interessante para ela larga, né? Exatamente. Mas daí o senhor me diga uma coisa, doutor Demerval, já que a Globo é tão algoz assim do verme, assim, um dos maiores escândalos da República, que ninguém chama isso de escândalo, é o orçamento secreto. Né? Todos nós sabemos da existência do orçamento secreto,
né? O Guedes, assim, meu Deus do céu, vivia falando que não podia furar o teto. Mas isso são os políticos que nós temos, doutora. Né? O orçamento secreto, quem criou foi o seu presidente, doutor Demerval. E isso é para emendas, aquelas emendas de relator, para comprar, não é, o parlamento. Aí o senhor veja bem, por que que a Rede Globo fala no orçamento secreto como se isso fosse normal, naturalizou o orçamento secreto? Por que não tem aqueles dutos largando dinheiro para o Centrão, largando dinheiro para quem o presidente quer comprar? Isso a Globo não faz. A Globo fazia isso na época do presidente Lula, na época da presidenta Dilma. Sabe por que ela não faz? Porque ela está casadinha com o Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes tem um pensamento neoliberal e o Bozo, ele faz tudo que a elite precisa. Então, assim, ele nunca se preocupou com a população. Daí o senhor vai me dizer assim, mas agora e essa PEC? Essa PEC é a PEC da eleição, é a PEC eleitoreira, né? Porque ele nunca se preocupou com a população pobre. Um presidente que se preocupa com a população pobre, desde o seu primeiro dia de mandato, ele está buscando fazer programas sociais para atingir a sua população. Até 2022, o Bozo não se preocupou com isso. Em momento algum, o Coiso falou em fazer algum programa social. Ele se preocupou agora em ajudar caminhoneiro, obviamente, que são todos esses retrógrados que nem ele, que pensam em votar nele. Ele se preocupou... O gás, que ele dava a metade do valor do gás, não é? A metade do valor, de 3 em 3 meses, ele passou a dar o valor integral mensalmente. Né? E daí, assim, para tirar o ICMS também dos estados. É alto o ICMS dos estados? É muito alto. Né? A gente sabe porque a gente paga isso. Agora, e daí, assim, para reduzir em função dos combustíveis. Aí ele queima o patrimônio porque ele fala mal da Petrobras o tempo inteiro, ele fala mal da Petrobras. Talvez para conseguir vender a Petrobras a troco de banana, como o resto, né, das nossas riquezas foram vendidas a troco de banana. E agora, então, o preço dos combustíveis está caindo, mas o preço do barril do petróleo baixou de 140 para 102 reais, e a projeção é que ele chegue a 65 reais. E ele vai dizer que foi em função dessa PEC da eleição que ele conseguiu reduzir o valor do petróleo. O senhor me diga, desde que essa criatura assumiu o poder, que ele se preocupou com a população? Momento algum. Tem 33 milhões de pessoas passando fome. E ele está fazendo festa em motociata. E o cartão corporativo nunca teve tanto gasto como tem agora. Mas, doutora Márcia, eu sou, por isso eu sou contra a reeleição. Eu sou contra a reeleição. Mas, assim, todos os governos fazem. Eu gosto do Bolsonaro, mas acho que essa medida eleitoreira também, é verdade. Mas também a Dilma fez. Se lembra que ela segurou a luz para passar a eleição? Se lembra que o Lula entregou as refinarias na Bolívia lá para Evo Morales? A presidenta Dilma sempre se preocupou com o povo pobre, doutor Demerval. Sempre. Todos os projetos que foram criados foi para a população. E não que ela segurou o preço do combustível em função disso. A Dilma, e caiu, inclusive, quem era a presidenta, se não me engano, da Petrobras, que era diretora da Petrobras. Isso, eu me lembro dela. Agora, isso. Inclusive, da Graça. Isso mesmo, exatamente. Foram processadas em função do fato de manterem o preço da gasolina viável para a população. Então, o senhor veja bem, doutor Demerval, a diferença é uma coisa assim, que é passível até de um processo, uma pessoa comparar esse governo genocida, esse desgoverno desse homem doente, com o governo de uma pessoa equilibrada que nem a presidenta Dilma. Mas é por isso que eu sou a favor, eu sou contra a reeleição, porque daí o que acontece? Os governos não se preparam para governar, eles já se preparam para a reeleição. Essas medidas, é visível que vai passar a eleição e eles vão tirar, não tenha dúvida. Né? A pessoa reconheceu que o Bolsonaro passou esses 3 anos e meio se preparando para a reeleição. Sim, doutora Ângela, justiça seja feita, que o doutor Demerval já falou isso aqui e concordou conosco, que desde que o Verme foi eleito, ele ainda não desceu do palanque.
Não. Isso é verdade, é verdade. Agora, veio essa pandemia, foi difícil, entenderam? O país está... nós estamos sentindo a inflação está muito alta, sabe? Tem que ser feito alguma coisa porque a população está apavorada, mas o mundo está sentindo o pós-pandemia, o mundo inteiro. Eu tive nos Estados Unidos agora, o mês passado, está pavoroso os preços lá. Para nós brasileiros, o câmbio está muito alto e está subindo tudo em dólar lá também, entende? Então... Mas eles também recebem em dólar, né, doutor Demerval? Sim, e nós aqui sim. pagamos pela dolarização em reais. Isso é verdade. Porque essa questão que o doutor Demerval falou, querendo responsabilizar a Globo pelos atos do Pedro Guimarães, isso aí. Então, agora foi a Globo que passou a mão nas pernas, na cintura da mulher? Não. Foi a Globo que passou? Foi ele, foi safado aí. Foi safado que meteu a mão nelas. Não, E por que essa porcaria, por que essas coisas acontecem? Porque essa porcaria de Caixa Econômica Federal, essa empresa pública, já tinha que ter sido fechada há muito tempo. Porque isso aí é um cabide de emprego. Por que não dá as atribuições da Caixa para um banco privado? E aí fica monitorando a atuação desse banco. Não, mas aí vem os petistas, aí vem os esquerdistas. Não, a Caixa é um patrimônio nosso, o petróleo é nosso, é tudo estatizado. Doutora Luísio, porque o Bolsonaro nomeou um tarado para ser presidente da Caixa Econômica, o senhor já quer acabar com a Caixa. Ele não sabia que ele era tarado, ele não sabia. A culpa sempre termina sendo do PT, não era? O amigo miliciano não sabe que o amigo é miliciano. Ele tem... o Olavo, que já faleceu, que era maluquete, não sabe, tudo ele não sabe. Agora, só um pouquinho, vocês acham que se a Caixa fosse uma empresa privada, esse safado aí teria praticado tudo isso? Não teria, ele já estava demitido há muito tempo. Que se a Caixa fosse uma empresa privada, seria possível fazer o programa Minha Casa Minha Vida através da Caixa? Doutora Luísio. Fundo de garantia, doutora Luísio. Doutora Luísio. Sem dúvida. Qual é o empresário, o ministro, que se aproximou do Bolsonaro e que a Globo não tentou atingir? O cara da van. Eu não sei se o senhor consegue entender. É porque ele só se cerca de lixo, doutor Demerval. O problema é que a Globo tem que fazer? Eu não sei, o papel dela, mas pode ter certeza, a pessoa que se aproximar do Bolsonaro, ela vai ver com maus olhos. Ela trabalha isso aí. Eu acho que ela tem que trabalhar, não. População, né? Tudo, não, doutor, vocês já notaram que tudo quanto é governo, quando a imprensa começa a atacar ele se volta contra ela, mas isso Mas o Lula não se voltou contra o Moro, que condenou ele? Ou seja, via de regra, aquele que está sendo atribuído alguma coisa se volta contra o seu suposto algoz. Doutor Luiz, eu só não vou fazer um silêncio eloquente, porque eu lembrei de uma coisa. Doida, né? Eu não vou falar porque eu não quero... Eu lembro, doutora Ângela, que em um interrogatório, o presidente Lula chegou a sugerir ao jagunço, o Sérgio Moro, que ele o enfrentasse nas urnas, nas eleições. E ele tentou, doutora Luísa, mas ele não tem envergadura para isso. O Lula queria trocar de lugar, passar lá para a cadeira do juiz e o juiz ir para a cadeira de réu. Não, ele não queria, doutora Luísa. Ele vai agora para a cadeira da presidência. Os postos queriam mijar nos cachorros. O ex-juiz está indo para uma cadeira de réu, né? É aquela história, o poste começa a mijar nos cachorros, e não os cachorros mijar nos postes. Vocês se lembram? Por que, doutora Luísa, por que você não pode dizer que o Sérgio Moro está acima do presidente Lula? Você não dizer que os postes estão fazendo xixi nos cães? Porque quando ele estava na função de juiz, ele queria, inclusive, conduzir as audiências do Sérgio Moro. Só faltava pedir a toga dele, só faltava pedir a toga e sentar no lugar dele. Tantas audiências que já fizemos, né? Quando o juiz é fraco, quando o juiz é frágil... Não, digo quando o réu é forte. Quando o réu é forte. Ele é forte. O Lula tem as costas quentes. Alguém tinha que conduzir aquela solenidade, não é, doutora Luísa? O Lula tem padrinho forte. E quem tem padrinho forte não morre pagão. Sérgio Moro não tem. Agora, eu entendo que tem que ser investigado, e como o doutor Luiz falou,
privatizar a Petrobras, privatizar a Caixa Econômica Federal, porque tudo é cabide de emprego. Não, mas a esquerda não quer privatizar nada, ela quer estatizar mais um pouco ainda. Mas, Né, doutora Márcia? Né, doutora Márcia? Nós temos que estatizar mais alguma coisa ainda. Vamos estatizar mais alguma coisa. Quem paga Vamos criar mais umas empresas Vamos públicas. reestatizar Cabide de emprego para nós dar para os nossos cabos eleitorais. Eu vou citar um exemplo. O Brasil é um dos poucos países do mundo porque eu trabalho no laboratório da saúde, como vocês sabem, é um dos poucos países do mundo que cobre ICMS do medicamento. Quer dizer, é para esse tipo de coisa, é botar a mão no nosso bolso, essas estatais, sabe? Eu lamentavelmente, a gente tem que modernizar esse Brasil, o que tá é um paquiderme, o que está dando prejuízo, o que não está funcionando, vende. Você se lembra da CRT? Eu sempre uso o exemplo. Hoje dá lucro, hoje funciona. Quando era do governo, era aquela coisa, um telefone levava 4, 5 anos. Então, o que não está funcionando... Doutor Demerval, a época que foi vendida a CRT, que foi privatizada, não é? Que chegaram essas outras empresas aí, foi justamente quando chegou, até eu fui verificar isso, né? Por que as pessoas acham que essas empresas entregam mais do que a Telefônica entregava, né? A nossa telefonia através da CRT? Porque naquele momento havia chegado a tecnologia. A tecnologia tinha sido... Já debateu isso, né? Não é? Então, em função disso, agora, se o senhor me disser que a nossa telefonia é muito boa, eu discordo do senhor. Quantas vezes já nós travamos aqui em função agora, de internet, coisa do gênero? Agora está chegando em Brasília hoje o 5G, vocês viram falar? Ouvimos falar. Não chegaria se a nossa telefônica fosse privatizada, não fosse privatizada. Não chegaria. Mas vocês lembram que talvez já tivesse chegado antes, que teria mais investimento. Agora, para concluir esse assunto aí do Pedro Tarado, eu acho que ele tá lá desde... Ele está lá desde 2019, está desde o início do governo Bolsonaro, né? É isso, né? Então, acho que ele deve ter feito um péssimo trabalho, porque eu sempre digo o seguinte, se a pessoa que praticava essas condutas que está sendo atribuída a ele, não é um bom cidadão. Eu sempre digo, se tu não é um bom cidadão, tu não é um bom profissional. Eu acho que ele não tinha... Se ficar comprovado, é porque não é um bom cidadão e tem que ser punido, né? O foco era o assédio, né? Eu acho que o trabalho exatamente. De segundo plano. É uma pessoa que quer usar o cargo de presidente para obter esses favores de abraço. Mas, pessoal... ele é incompetente. Por que apareceu só agora, perto das eleições, será? Não, doutor Demerval, isso aí já vem, assim, é que as pessoas, primeiro, duas coisas, as mulheres não gostam de ser expostas, porque isso atinge a privacidade delas, né, dizendo que ele passou qualquer crime contra os costumes, ele abala o psicológico da mulher. Então, ela reluta muito em denunciar, ela reluta. Quando há um movimento naquele sentido, é tipo uma correnteza. Daqui a pouco a água começa a ajudar, então aí elas se encorajam e acabam denunciando, né? Então não é que... Isso aí já veio ocorrendo há muito tempo, e parece que vinha sendo arquivado lá na... Foi o caso daquele Delmaci, né, doutor Luísio? Como? Não entendi. Foi o caso daquele Delmaci, uma se encorajou, e daí as outras... apareceu 200, 300. O médico... De qualquer maneira, por exemplo, esse fato só veio à tona, eu acho, quando chegou ao conhecimento do Ministério Público. Porque enquanto estava lá no âmbito da corregedoria da Caixa, aí não saía dali. Ele devia ser um passo para frente, 2 para trás. Então, as investigações não andavam, porque lá tem o espírito de corpo também, né? E quando surge esse tipo de denúncia, que vai surgindo mais vítimas e mais vítimas e mais vítimas, dificilmente o réu é inocente, né? Não, eu gostaria de fazer uma observação que o doutor Demerval disse o seguinte, que todas aquelas pessoas que se aproximam do coiso, né, são perseguidas pela Rede Globo. O senhor sabe, doutor Demerval, que eu não tenho a mínima simpatia pela Rede Globo, né, não assisto a Rede Globo, mas gostaria de lhe dizer o seguinte... Eu acho que tem uma frase que, assim, ela traduz isso tudo que acontece,
que é a seguinte frase: a cadela do fascismo está sempre no cio. Desde que foi dada a largada no pensamento fascista, através do coiso, os fascistas se aproximaram dele, porque se sentiram empoderados junto com ele. E o senhor veja bem uma coisa que é assustadora, que com todos os desmandos, todas as coisas absurdas que esse homem fez, ele ainda mantém quase 30%, né, do eleitorado, ainda se identifica com ele, não é? Por quê? Porque a cadela do fascismo está sempre no cio. Nós percebemos que a nossa população, em grande parte, é fascista, tem esse pensamento, não é esse pensamento, como direi, não é um pensamento de direita, é um pensamento fascista mesmo, é um pensamento de perseguição do negro, né, de pessoas, de homossexuais, né, de LGBTQI, né, são contra as mulheres. Então, assim, esse pensamento conservador dessa direita chucra, nojenta, se identifica com o fascismo. Não a direita cheirosa aqui do programa, graças a Deus. Doutora eu estou Márcia, me referindo à direita. Agora eu quero dar uma opinião sobre esse aspecto que a doutora Márcia falou, que por que o Bolsonaro conserva esses 30% do eleitorado dele? Por causa do PT. Pessoas que não querem o PT. Eu conheço várias pessoas que vão votar no Bolsonaro e dizem, não quero Bolsonaro de novo. Agora, se for ele e o Lula, aí vou de Bolsonaro de novo. É o PT que é culpado disso. Preconceito de classe. Isso é preconceito de classe. É o PT que é culpado disso aí. Porque não querem ver de novo o operário. A administração petista foi tão desastrada que essas pessoas querem ver o diabo, não querem ver o PT no governo. Não duvido que esse Bolsonaro se reeleja. São pessoas que ganharam muito dinheiro no governo do PT. Não necessariamente. Não acho que não ganharam. Bom, se eles tivessem ganhado dinheiro no PT, eles iriam votar no PT. Quem não ganhou dinheiro no governo do presidente Lula, doutora Luísio? Eu não ganhei. A senhora ganhou? A senhora ganhou dinheiro? Todos nós ganhamos. O senhor não estava trabalhando na época? Só se a senhora ganhou por mim. Eu não. O senhor não trabalhou durante 13 anos. Ganhou por mim. Viveu de rendas. Eu não ganhei. O senhor não trabalhou, doutora Luísa, de 2013 até 2018? Olha, me deu até um acesso de tosse. Deu até um acesso de tosse. É quando a pessoa não está falando a verdade, a pessoa meio que se engasga, né? Garanto que o doutor ganhou muito dinheiro na farmácia também. E um outro assunto que nós tínhamos que debater aqui, não era o negócio do ICM, a redução do ICMS para 17%, que foi o Bolsonaro que botou goela abaixo dos governadores, hein? Uma medida salutar dele. Eleitoreira, claro, também acho que é eleitoreira. Mas tem eleitoreira, foi uma medida eleitoreira e é uma medida paliativa, né? Ela vai dar resultado 1, 2, 3 meses e pronto. Depois vai disparar de novo. Mas é só o que ele quer, porque é até dezembro, não é, doutora Luísio? Mas isso pode virar lei, esse eu entendo que pode virar uma lei, porque os estados estavam também se aproveitando muito, né, gente? O que acontece? A carga tributária no Brasil é terrível. Ela sacrifica demais o contribuinte, né? Eu acho que é uma das mais altas do mundo. Acho a carga tributária. Por que, doutora Luísio, agora, no mês de julho? Mas eu tenho a impressão que isso aí vai ficar definitivo. Não. Porque o que acontece? Porque teve esse envolvimento da Câmara, do Senado, eu acho que vai virar uma... claro, por enquanto é provisório, né, gente? Mas, doutor Demerval, isso foi, assim, na verdade, isso, né, a gente está tratando, na verdade, não é nem só do ICMS, a gente está falando da PEC da eleição, né, da PEC do desespero. Porque o que o Coiso queria a princípio? Era que ficasse zerado o ICMS, não é? Era para zerar o ICMS, e daí, se fosse demonstrado, não é, que foi zerado o ICMS, então o governo, não é? O governo federal, né, restituiria para os estados. Então, assim, a bandeira do Guedes é dizer que não pode furar o teto, e não pode furar o teto, que já está para lá de furado esse teto, né, há muito tempo. Então, o que eles fizeram agora? Se não me engano, vai a 38 bilhões isso, não é? De gastos do governo federal,
né? Então, assim, ó, em função do ICMS, em função do Vale Gás, em função do aumento do valor do Auxílio Brasil, e mais um auxílio de R$ 1.000 que eles vão dar para os caminhoneiros até dezembro. Até dezembro. Né? Então, inclusive, esse aumento do Auxílio Brasil é até do mês de dezembro. Logo, eu espero que a população esteja de olhos bem abertos, que isso não tem a ver com o povo, isso tem a ver apenas com a reeleição. Não, mas porque o Auxílio ele deita e Brasil dorme não, né? com 33 milhões de pessoas morrendo de fome. Não, mas o Auxílio Brasil não, né? Até dezembro esse valor. Ah, o valor foi majorado para até dezembro, mas ele Até virou dezembro lei. apenas. Por isso que eu sou contra a reeleição. Agora, o governo realmente é uma medida um pouco eleitoreira, mas o que ele está tentando? O que eu fui pesquisar é que ele está tentando o quê? Ver se sai brandamente dessa crise que teve com a pandemia, tal. E é claro, são medidas que, se funcionarem, valerem, serem bons, elas deveriam continuar. Só que os governos, o que acontece? Foi aquilo que eu falei, eles já se preparam para o próximo governo. Então, o que os congressistas vão fazer? Terminar com reeleição. Tu vai governar bem teus 5 anos e pronto. Eles não se preparam para governar, se preparam para se reeleger novamente. Isso para o Brasil é ruim. Essa questão aí de querer, que realmente preocupa o combustível, né? Porque o Brasil, a economia é movida a transporte terrestre. Então, o diesel é indispensável para o transporte de mercadorias, né? E isso tem que ter assim uma solução definitiva, não uma solução paliativa para evitar que o preço fique exorbitante, já está exorbitante, fique mais ainda até o final do ano. Eu acho que é o seguinte, na minha opinião, a Petrobras ela produz a sua mercadoria com custo muito elevado. Eu acho que o particular teria muito mais condições de oferecer o produto a um valor menor. Porque a gente sabe que o poder público ele não faz bem feito e o que ele faz é caro. Porque as nossas refinarias foram vendidas, doutora Luísio. Como? As nossas refinarias foram vendidas. O Brasil manda o petróleo bruto e compra refinado. Mas também é um monopólio, né, gente? É um monopólio. Eu acho que tinha que abrir, deixar a livre iniciativa também entrar. Se a Petrobras. Desde quando a livre iniciativa se preocupa com a população? Se a Petrobras fosse transferida para a iniciativa privada, o governo parece que tem 30% a 28%, então, e ele apita na Petrobras. O gerenciamento da empresa é ditado pelo governo. Ele é que muda o presidente, ele é que coloca os conselheiros. Quer dizer, então, no momento que transformar para a iniciativa privada, ela vai ser muito mais bem gerida, não vai ter petrolão, não vai ter mensalão dentro dela, né? Porque vão ser demitidos quando meter o dedinho no dinheiro público, já é demitido. Não pode nem meter a mão. Botou o dedinho e já está na rua. Então, tem que ser privatizada há muito tempo. Aquela época lá foi o Getúlio Vargas que criou a Petrobras, né? O petróleo é nosso. O petróleo é nosso, uma ova. Ele é nosso, mas nós pagamos lá para o exterior tudo, os lucros deles. O petróleo nunca foi nosso. Não tínhamos refinarias, doutora Luísio. E agora que nós tínhamos, inclusive, as construções aqui, foram vendidas todas a preço de banana, desde a época do Temer. Não, esse foi o objetivo. Ele está vendendo algumas refinarias, por exemplo, a de Canoas não vendeu ainda. Parece que andou vendendo uma ou outra refinaria, mas ele ainda tem a grande produção, ainda é dele, não. Ele não é só entrega o petróleo. Mas e o refino? Eu ainda entendo, gente, que o que nós, como juízes, a Canoas aqui saúde, educação e segurança, o resto da Petrobras, a refinaria. Tudo bem. Tá, mas então aí a gente conta com essa refinaria que não foi vendida. E ela consegue fazer, então, se refinar todo o nosso petróleo para abastecer o país? O Brasil, gente, estava na hora... Tem que importar. O Brasil está na hora de ele começar, assim, porque o petróleo, nós extraímos ele bruto e vai para fora ser refinado. Tinha que fazermos aqui, baixar custo. Mas vamos lutar, então, para não vender mais nossas refinarias, gente. Vendendo o que já tem para refinar, não adianta. Vocês querem ver, vocês sabem que eu labuto na área da saúde,
Eu não sabia, fiquei sabendo. Agora, com a guerra da Ucrânia, doutora Luísa, está faltando tudo enquanto é remédio. Não temos no Brasil um antibiótico, não temos um xarope, não temos um chá para gripe. Por quê? Porque o Brasil só embala, vem tudo da China e da Índia. Quer dizer, um país continental como o Brasil, sabe? Eu não sei por que fica na mão dos estrangeiros, o que passa, e a Petrobras é a mesma coisa. Eu tenho que pior vai ser ainda quando se vier o outro governo do PT. Aí vai piorar ainda. Vai piorar a situação. Né? Vai piorar. Vamos torcer aí para sair uma terceira via aí, nem Lula, nem Bolsonaro. Pois é. Será que sai agora? Lamento muito, doutora Será que não sai, doutora Lula? Na sua opinião, não vem aí uma terceira via, não? Que não sejam esses dois estrupícios aí, o Lula e o Bolsonaro? Pois é, né, gente? Ninguém deslancha a não ser Bolsonaro e Lula, né? E agora falta 90 dias, né? Agora está... Ou seja, teria que ser assim um furacão. A terceira via teria que ter um furacão. É verdade. Assim. Impossível, doutora Luísa. Eu acho que é difícil, né? Eu acho que é difícil. Não, você lembra aquela vez aqui no estado que o Rigoto estava com 2% e disparou e ganhou as eleições? Mas no âmbito federal, eu não acredito que alguém... Não acredito. Que o Lula está dando... O Bolsonaro está dando... O Lula já deu aquelas bolsaradas no início, né? Agora o Bolsonaro está incrementando a bolsarada do Lula. Deu no início porque sempre se preocupou com a população. Ele se preocupa com a população e com o bolso dele também, né? Uma notinha no bolso do pobre, outra no dele. Doutora Luísa, a senhora sabe que sabe. Ele sabe. Sem nada. O Lula que sabe. O Lula que sabe do dinheiro que ele tem guardado. Pois ele que sabe, doutora Luísa, o dinheiro que foi suado. Agora, já que se está tratando da gasolina, se foi uma medida eleitoreira, é um problema. Mas é bem-vindo abaixar preços, ter descontos, congelar impostos, porque a população não está aguentando mais, né, gente? Vamos ser coerentes. Uma gasolina R$ 6, R$ 7 aí, está fora da realidade. É como o doutor Luiz falou, tudo é transportado, né, pelos caminhões. O diesel estava mais alto que a gasolina, o valor do diesel. Exatamente. Não sei como está hoje. Pelo que eu me lembro, eu nunca vi o diesel ser maior que a gasolina. Você recorde alguma época? Eu acho que não, né? Na época do PT, né, doutora Luiz? Nem na época do PT. Falou bem, nem na época do PT, Na época do PT, tudo era mais tranquilo. A gasolina também, né? Claro que era mais tranquilo. Até para roubar era mais tranquilo. Nossa! Doutora Luísa, mande essas provas lá para Curitiba, não, porque não é. Né? Curitiba não é o... Meu Deus, me fugiu agora. O Moro era juiz suspeito e incompetente. Não é, né, o juízo competente. Mande para São Paulo essas provas que o senhor tem. Mas, então a doutora Márcia é contra a privatização da Petrobras. Eu sou, claro. A senhora me diz uma coisa. Doutora Márcia, posso fazer uma pergunta? A senhora é a favor de alguma privatização? Não. Se me diz qual é. Não, né? Não sou a favor de nenhuma que me ocorra nesse momento, não. Então, agora... O senhor é a favor de alguma estatização, doutora Luísa? De jeito nenhum. O governo só tem que se preocupar. Só não pode privatizar a segurança pública, a saúde e a educação. Né? Aliás, pode ter, na educação pode ter o auxílio da iniciativa privada e também na saúde. Agora, a segurança, em hipótese alguma, e na educação e na saúde, o governo tem que fixar as diretrizes, ou seja, aí ele tem que concorrer com o particular, né? Para não deixar uma área tão importante na mão da atividade privada a bel prazer. Né? Então, só o resto tudo... por exemplo, é o seguinte, eu sempre aprendi no curso de administração de empresas que o governo, o poder público, ele pode atuar na atividade privada. Só que é o seguinte, ele tem que atuar na atividade privada num local em que o particular não se interessa. Bom, aí ele cria a atividade naquele local que ninguém... Depois que a coisa está funcionando, ele entrega para o particular. Porque o particular não quer se aventurar naqueles rincão lá do não sei de onde. E o governo, como não tem objetivo de lucro,
ele inicia, ele faz a coisa prosperar e depois se afasta, porque a atividade dele não é essa. Por exemplo, ele cria lá um local que tenha lá uma matéria-prima que é muito abundante e o particular não quer ir. Ele vai lá, mas sabe o que acontece, deixa a doutor coisa... Luiz? Daqui a pouco, o particular estão indo para lá e ele se afasta porque a atividade dele não é comercial, não é empresarial. A atividade dele é governar o país. Então, só nessas circunstâncias é que o poder público tem que atuar, onde a iniciativa privada não consegue chegar. Ele chega, mas depois ele tem que se afastar quando a coisa tiver à disposição do particular. Só nessas hipóteses. E o senhor não acha que ele indo... O doutor Celso para está lá nos esses assistindo. grupões aí, doutor Celso está lá nos Aloysio. assistindo, ele sempre dizia, o governo, o poder público, quando faz as coisas, faz mal feito e muito caro. Doutora Luiz, e o governo não pode ir para esses grotões, para esses lugares mais afastados, né? Então, desenvolver a atividade, né, para utilizar, de repente, alguma matéria-prima que exista naquele local, não é? Então, para trazer desenvolvimento para esse local. E ele não pode, então, ali fazer concurso para que tenha servidores públicos também naquele local? Também não seria uma forma de desenvolver? Por que que... Então, assim, ó, o senhor sempre faz questão de entregar isso, né, para o empresário, sempre entregando para o empresário, como se o empresário tivesse algum compromisso com a população. Não, e com a moral, né? O compromisso Mas- do Com a moral empresário e com os costumes. o Mas empresário, Cumpridor da lei. o Não, mas, empresário visa lucro, mas isso é evidente, né? Não vamos Mas é eles o que empresário quer entregam, fazer. é eles que geram riqueza, é eles que pagam os impostos. Tá, mas se é o eles que objetivo do contratam. empresário é lucro, que é claro que é lucro, né? Obviamente, o empresário Não, né, é claro. ia entrar num negócio se não tivesse Claro, condições, não, né, de sobreviver naquele negócio. claro. Mas, assim, por que que nós vamos ser tão ingênuos de acreditar que privatizando, né, as empresas públicas, isso vai trazer, né, benefício para a população? Da onde que a gente vai acreditar, né? Que o senhor veja bem, doutor Aloysio, agora a própria Petrobras, que tem acionistas no mundo inteiro, nunca ganharam tanto dinheiro como agora, Verdade. em função da forma, né, em função da política de preço da Petrobras, que aconteceu depois da saída da presidenta Dilma. Então, veja bem, não vamos ser nós, né, os ingênuos de acreditar que privatizando, eles vão entregar para a população um serviço de melhor qualidade com um preço melhor. Impossível. Não, O objetivo é lucro. Se a atividade privada, se a atividade privada não conseguir entregar por um preço bom, muito menos a atividade pública vai conseguir. O senhor quer ver, Muito doutor menos Luiz? ela, a atividade pública nosso não tem. Porque Doutora Márcia, a atividade pública tem as comissões, tem os agenciamentos, tem esses que nem atuavam no Ministério da Educação, tem o por fora, né, na atividade pública. Na atividade privada já até existe, mas muito pouco. Né? Um modelo de privatização. Sabe o que acontece? A Vale, é só olhar o que aconteceu. Pois é, mas assim, sabe o que deveria ter, doutora Luiz? O problema é que se tivesse agências reguladoras idôneas, sérias, porque, por exemplo, a CE agora foi vendida, né, há pouco tempo. Mas tivesse uma fiscalização externa séria, idônea. O problema é que, não sei se eles cooptam, sabe, eles permitem alterar preços. Eu sou a favor de privatizar e baixar a carga tributária para o brasileiro e deixar a economia... Privatizar tudo que for possível, ficar o mínimo, o mínimo do mínimo. Olha, eu cito um exemplo. Eu sou a favor do Estado grande para uma população carente como a nossa. Bastante cargo lá para os cabos eleitorais. O Estado tem que ser grande, doutora Luiz. Bastante cargo lá para indicar. Igual ao Brasil. Pincha, coisa boa. O Estado só pode ser menor. Está chegando no final do nosso programa. Para diminuir o tamanho do Estado, a população tem que estar em outro patamar. Para fazer as considerações de cada um. 1 minuto. Vamos lá, quem começa? Doutor Demerval? Pode ser, então. Então. Eu entendo que tem que ser, nossos os assuntos hoje, tem que ser muito investigado, as mulheres têm que denunciar, mas eu não vou fazer juízo de valor antecipado. Entendo que as mulheres estão certas,
botar para fora o que pensam, se expor, se expressarem, fazer valer os seus direitos, e eu estou com muita esperança que esse Brasil ainda não vai ser o país do futuro, vai ser o país para nós, para os nossos filhos. Tem, como eu falei, tem eleição esse ano, tem Copa do Mundo, o Brasil está, graças ao bom Pai do Céu, essa pandemia, nós estamos com 400 milhões de vacinas no braço do brasileiro. Eu ainda tenho muito, como diz o Coppola, não deixe de acreditar no Brasil. É o que eu faço. Eu gostaria muito, o Brasil que eu gostaria de ver é um Brasil onde respeita a mulher, independente de ser uma mulher que trabalha, de uma mulher concursada, que respeite desde o momento que ela nasce, né? Que na família ela seja respeitada, que no ambiente colegial ela seja respeitada, que no ambiente de trabalho ela seja respeitada. É esse país que eu quero, onde a dignidade da mulher prevaleça, que o machismo acabe, porque isso tudo tem uma raiz, que é o machismo. Um Pedro desses, ex-presidente da Caixa, só fez o que fez porque é um machista, porque é um homem nojento, daqueles que ficam olhando para uma mulher. Né? Quem sabe no futuro nós vamos ter um mundo ideal, quem sabe? Não, eu acho que o machismo tinha que haver campanhas de combate ao machismo. Isso. Doutora Márcia, um minutinho para a doutora Márcia. Esse é o meu desejo. O cameraman já está dizendo, está no fim do programa. Então, gente, assim, eu gostaria de dizer que a gente não pode deixar de esperançar, né? Vamos esperançar, porque falta 178 dias, 3 horas, 58 minutos e 51 segundos para essa criatura sumir da nossa frente. E, se Deus quiser, o presidente Lula, né, estar novamente na cadeira da presidência da República. Concordo plenamente com a doutora Ângela, realmente eu acho que nós, mulheres, assim, ó, a gente sofre muito desde sempre, não é? E acho que realmente agora as mulheres mais empoderadas, que a gente consiga, e diga-se de passagem, as mulheres são as maiores eleitoras do presidente Lula. Então é Lula lá e dignidade no Brasil. Perfeito. Então eu agradeço a presença dos companheiros aqui na bancada hoje. Eles peço que nos aguardem até o próximo programa, se Deus quiser.